Café? Até onde vale a pena você mentir para conseguir atrair um público? O meu nome é Israel Moreira, eu tenho 26 anos, sou estudante de marketing e falo sobre marketing aplicado ao mundo nerd. E hoje eu quero falar sobre um ponto que eu não vejo sendo tão explorado dentro do marketing, dentro do mundo nerd em si, mais especificamente voltado para o terror, que seria essa questão que as propagandas têm de mentir na cara dura para atrair público. O que eu quero dizer com isso? Você vai acompanhar depois da nossa intro. Your exercise. Over the rainbow. Em 1999, um filme entrou pra história e eu já fiz um vídeo sobre esse filme, mas eu gosto muito de falar sobre esse filme porque eu tenho certeza que o maior impacto que A Bruxa de Blair trouxe em si não foi o filme, mas o marketing feito em cima dele. Foi algo extremamente revolucionário porque foi a primeira vez que a gente viu a internet se moldar junto com o filme pra entregar uma experiência maravilhosa. O filme em si não é tão assustador assim. Ele é assustador pra quem viu na época sem saber o que era real, o que era falso, e recebendo somente a informação de que as pessoas que estavam naquele filme desapareceram, e que aquele filme lá era uma gravação real, que tudo que tinha acontecido era verdadeiro, e o filme foi pro ar assim, e o filme ele tem um site onde mostra que as pessoas estavam desaparecidas, tinham cartazes de desaparecidos, e essa brincadeira toda rendeu um dos filmes que entrou pra história muito fácil, inclusive um lucro muito mais alto do que o esperado. O que eu tenho pra dizer sobre isso? Realmente é uma excelente estratégia de marketing, é uma excelente propaganda, não, é uma excelente publicidade feita em cima desse filme. Só que a pergunta é válido? É válido você mentir pro seu espectador pra conseguir levar ele pro filme? Veja, eu entendo que quando você tá numa posição em que você coloca que um filme ele é baseado em fatos, você aproxima a realidade do sobrenatural ou a realidade da ficção, e isso torna a experiência muito melhor, principalmente quando a gente tá falando de terror, porque a gente tá falando de um supostamente é real, né? Então, a pessoa que vai assistir o Bruxa de Blair tá crente que agora ela tá imersa naquela realidade. De alguma maneira, ela faz parte daquilo. Então, é um pouco problemático você colocar, na minha percepção, um pouco problemático você colocar que certo filme é baseado em fatos, quando na verdade não é. Porque Bruxa de Blair não é baseado em fatos. Todo o filme foi construído do zero. Toda a lenda foi criada pelos criadores do filme. Nada daquilo ali é real. Burkittsville sobrevive agora dessa lenda da Bruxa de Blair, e é isso aí, sabe? Os produtores conseguiram engatar uma sequência, conseguiram engatar, acho que 2 sequências na realidade, que tentam se basear um pouco nisso, mas não teve tanto sucesso assim. Porque depois que as pessoas perceberam que A Bruxa de Blair, na realidade, era só mais um filme com um marketing muito bom, não vingou. Então, todo mundo já sabia que aquilo era tudo mentira e que, por mais que fosse um filme clássico, é um filme bom, não tem como você replicar isso de novo. Ou será que tem? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Atividade Paranormal foi um filme que soube replicar um pouco isso, e esse foi um filme que saiu, acho que se eu não me engano, em 2007, e por ele ter saído nessa época, a internet ainda tava, não vou falar engatinhando, mas não era a internet como a gente conhece hoje. Hoje, qualquer pessoa que senta pra assistir um filme e vê que a mensagem aparece baseada em fatos reais, o que ela vai fazer instantaneamente é jogar no Google pra ver se isso realmente é verdade ou não. E nessa época, as pessoas que assistiram Atividade Paranormal ainda não tinham esse senso, esse discernimento pra saber pesquisar, que é algo básico. E Atividade Paranormal sabe se vender muito bem como um filme baseado em fatos. Dentro do próprio filme, do início do próprio filme, o disclaimer em cima de tudo aquilo é muito bom, porque realmente é muito imersivo. Mas é mais uma experiência que é baseada em nada. E, de novo, uma vez que você faz um marketing desse jeito, falando que aquilo tudo é real, que as pessoas desapareceram, que as pessoas sumiram, você vai conseguir um boom muito grande se aquilo for convincente, mas eventualmente as pessoas vão perceber que é mentira, ou você vai ter que se explicar com a justiça, porque no mundo real não é tão simples assim você soltar um suposto filme onde pessoas morreram, o nome disso é snuff, inclusive da cadeia, não faça isso, e se a pessoa se explicar pra a justiça vai falar, ok, então você só tava fazendo um filme, fez um marketing que falou que as pessoas realmente desapareceram, mas nada daquele
filme é real. E é isso, vai ser isso. Então as pessoas eventualmente vão descobrir que não é verdade. Esse foi o caso de O Holocausto Canibal. O Holocausto Canibal, ele é um filme que saiu antes de A Bruxa de Blair, e que ele conseguiu ser pior do que A Bruxa de Blair no quesito de marketing. Pior no sentido de, tipo assim, foi mais convincente no caso. Porque o gore daquele filme é muito realista. Tem certas cenas no filme que inclusive são reais mesmo. As cenas em que os animais morrem, eles realmente morreram. E, assim, não é legal você colocar isso num filme. Não é legal você fazer isso pra um filme. Independente do tipo de filme. Mas isso é uma outra discussão. O fato é que o filme era tão real que a justiça mandou o cara provar que as pessoas realmente não morreram. Então, foi um marketing muito eficaz. Mas é enganação. Você tá vendendo um produto que não existe. Você tá vendendo uma experiência que supostamente é real, quando na realidade ela não é. E por que a gente aceita tanto isso? Em que momento a gente falou, ok, a gente vai aceitar experiências que supostamente são baseadas em fatos reais, quando na realidade elas não são? Por que a gente não fica tão indignado quando isso acontece? Porque, tipo assim, se você comprar um Big Mac e a propaganda te vendeu um Big Mac, e quando você comprar esse Big Mac, na realidade não é um Big Mac, é um sanduíche comum de qualquer coisa, você vai ficar indignado, porque você comprou um Big Mac, você queria a experiência do Big Mac. Por que a gente não ficou indignado com a Bruxa de Blair? Quer dizer, eu acredito que, na época, as pessoas, quando descobriram, ficaram indignadas com isso, bem como Atividade Paranormal. Mas não o suficiente para que uma lei que já exista seja colocada em prática. Que lei? Cara, é proibido você fazer propaganda enganosa. E é basicamente isso que as empresas fazem quando elas vão divulgar filmes de terror supostamente baseados em fatos reais. Mas ninguém fala nada. Então o movimento não foi grande o suficiente para isso. Eu entendo que é legal por conta da imersão você colocar isso, mas eu acho que tem jeitos diferentes de você fazer isso, sem você fuder tudo. E agora a gente vai falar sobre... Eu esqueci o nome do filme. Shelby Oaks. Paranormal Paranoids foram um grupo de caçadores de fantasmas que surgiu no YouTube muitos anos atrás. E eles eram extremamente amadores, mas eles tinham um feelingzinho legal, sabe? Eram vídeos que as pessoas estavam supostamente caçando fantasmas, só que algumas coisas começaram a acontecer que deixou o público dos vídeos um pouco estranho. Certas interações de certos personagens, uma pessoa em específico falando que estava se sentindo desconfortável, e o Paranormal Paranoids iria acabar num último programa no qual eles iriam pra Shelby Oaks pra investigar um caso supostamente sobrenatural. Fato é que esse episódio de Shelby Oaks nunca foi ao ar e fez com que os poucos espectadores que assistiam o Paranormal Paranoids, eu não vou falar mais esse nome porque é quase um trava-língua, essas pessoas que assistiam esse programa começaram a achar muito estranho, porque eles realmente sumiram, então talvez aquilo tudo fosse real. E sumiram por vários anos. Até que, supostamente, foram encontradas gravações reais e fizeram um filme em cima disso. É claro que não era real. O que eu quero dizer com isso? Lembra no começo do vídeo que eu falei que hoje é impossível você vender uma experiência que mescla a internet com o cinema, trazendo algo extremamente imersivo, tal qual foi feito com A Bruxa de Blair? Então, é mentira. Você consegue fazer isso sim. Shelby Oaks acabou de fazer isso. Shelby Oaks estreou no final do ano passado, se não me engano. O filme é uma merda, o filme é muito ruim, mas a experiência que eles fizeram de criar um analog horror, não chega a ser um analog horror, um RG, eu não sei a diferença dos dois, mas enfim, de você criar uma experiência interativa, aonde você assiste os vídeos do Paranormal Paranoids, interage com supostas pessoas que estavam fazendo parte de todo o processo, que na realidade eram pessoas contratadas para agir daquela maneira, mas você vivenciar tudo aquilo para depois vir o filme, isso faz com que a experiência fique muito melhor. Eu honestamente não assistiria Shelby Oaks se eu não conhecesse a história por trás, se eu não soubesse que era um ARG. Mas o fato é que até um certo momento do ARG você realmente acredita que aquilo tudo é real. É claro que não é, mas você até um certo momento acredita, porque ele passa uma veracidade. Nunca mostra algo bizonho, quer dizer, em um certo momento mostra, mas não é algo que faça você falar, ok, isso aqui tá esquisito demais pra ser real, sabe? Eu acho que é esse tipo de interação que falta hoje. Muitos filmes de terror, especificamente, eu vou falar de todos na realidade, não sabem vender um marketing próprio. E com marketing próprio, eu quero dizer algo que faça você se sentir vontade de assistir aquele filme pelo que ele vende. Normalmente a gente vê junkets, a gente vê influencers interagindo com os atores, dando entrevistas pra falar o quão bom foi o filme, o quão bom foi participar do filme. Poxa, faz algo diferente. Faz uma propaganda que seja imersiva ou que seja relacionada ao filme. Premonição 6 fez algo muito simples, mas que trouxe muita visualização. Algumas semanas antes do filme estrear, eles colocaram vários caminhões com toras de madeira. Toras de madeira? Sempre, eu acho, não sei, talvez.
talvez não. Mas colocaram vários caminhões com tora pelas ruas dos Estados Unidos e as pessoas passavam nas avenidas, nas BRs e viam aqueles caminhões e associavam a premonição. E na lateral dos caminhões aparecia lá, Premonição 6, assista o filme. E foi um sucesso, porque o Premonição 2 já tinha colocado na cabeça das pessoas que não é pra tu ficar atrás com um carro, se tem um caminhão na tua frente com tora de madeira, enfim, funcionou, foi algo eficaz. Outra propaganda que foi muito boa foi a do Sorria, que as pessoas só colocaram, o marketing do filme se pautou, uma das ações foi você colocar várias pessoas em estádio de futebol paradas, sorrindo bizarramente para uma câmera, só. Você não faz mais nada, você não interage com o público, você não fala nada, você não vende o filme, você só colocou aquilo, entendeu? E aquilo foi suficiente, entendeu? Então, assim, eu sinto essa falta de interação, eu sinto uma falta tanto da interação do marketing digital com a obra final, ou seja, o filme, quanto uma personalização do marketing para algo que traga identidade ao filme. Esse vídeo deve ter ficado muito longo. Enfim, é isso, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, que vocês comentem, compartilhem e até a próxima.